Glórias a Deus, amém? Vamos se assentar, os jovens também, aleluia. Depois vamos ter um momento especial ainda com vocês. Gostaria de receber com uma salva de palmas e um viva de alegria, amém? O pastor Ricardo Landim, amém? Que nos honra com a sua presença, a sua unção, com a sua vida. É um presente para nós nesse ano, o ano da casa cheia. Aleluia, uma virada na sua vida em nome de Jesus, amém? Quem está pronto para a palavra, diga amém. Foco total, atenção total, em nome de Jesus, amém? Vou esperar aí os jovens se assentarem antes dele começar, vou esperar. Não vou entregar esse ambiente assim, agitado não, foco na palavra. Aleluia, olha para mim, você aí, olha para mim, sorria para mim agora. Amém, para eu saber que você está olhando. Ó, ele não está olhando para mim, nem sorrindo para mim. Fala com ele. Irmão, você nem olhou para mim, nem sorriu para mim. Se arrependa então, sorria para mim agora. Amém. Sorria para mim, todo mundo, que eu vejo o seu sorriso. Quem não está sorrindo, eu pego de cara aqui. Olha, aleluia. Amém, agora sim. Amém, amém. Ricardo Landim, então, por favor. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos aí atrás me ouvem? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu ministrei agora pela manhã, caso você não tenha ouvido aí atrás, ou se você chegou agora depois do almoço, você vai achar essa palavra lá no canal Ricardo Landim Play. É a unção para frutificação. E lá tem outras palavras também dos Radicais Livres também. Quero até convidar você a se inscrever no canal, é o canal dos Radicais Livres. A conferência de São Paulo também, as palavras estão lá no canal Ricardo Landim Play. A palavra do pastor Gilberto, você vai encontrar lá também, Ricardo Landim Play. E se você também não me segue no Instagram, quero convidar você a me seguir, a nós acompanharmos juntos o trabalho com jovens que nós temos feito em todos os lugares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga: o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, eu sou amado e perdoado. Nós temos um grito de guerra dos Radicais Livres, irmãos, conhecem? Livres! Livres! Daqui a pouquinho vamos fazer um vídeo aqui para a gente colocar nas redes sociais para divulgar o nosso trabalho com jovens aqui da supervisão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria de convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, aquietar o seu coração. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Estamos apenas na metade da conferência, tem muito mais de Deus para a sua vida. Pai, obrigado por essa conferência tão abençoada, por tanta graça e unção que o Senhor tem derramado nesse lugar. Eu oro que a sua vida se manifeste nesse lugar, que a sua clareza de visão, de propósito, de palavra, da lucidez, discernimento, espírito de sabedoria, de compreensão da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Diga glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que tem o tema a força da unidade. Diga a força da unidade. Esses dias me mandaram um vídeo, eu não sei se foi no Paquistão, onde foi, lugar de muita perseguição, de muita guerra, e lá colocaram um grupo de 6 a 8 soldados ali, todos ensanguentados, feridos, e colocaram uma panela de comida, muitos dias sem comer, no meio da mesa ali, e eles não poderiam comer sem dobrar, não podiam dobrar o cotovelo, e deram uma colher para todos eles demoraram para compreender que a única forma que eles tinham para se alimentar, era dando comida um para o outro, e quando eles descobriram isso, eles se tornaram amigos, porque eles eram obrigados a depender completamente um do outro para proteger, para se alimentar e para comer. E quando nós falamos da força da unidade,
Falar de unidade nessa geração é um grande desafio, porque nós vivemos uma geração de pessoas individualistas, pessoas independentes. É tão interessante que lá em São Paulo foi divulgado um show, R$ 800. Quando foi divulgado aquele show, vários cartazes da cidade de São Paulo, outdoor, quando eu vi aquilo e quando o pessoal falou o valor daquele evento, eu assustei. Aí eu entendi, eu até escrevi um livro que chama-se, tem 2 livros de unidade que eu lancei esse ano, Unidade Radical e as 4 Faces da Unidade. Eu assumi os jovens, eu falei, por onde que eu vou começar? Aí eu comecei a perceber o grande desafio da unidade, porque nós vivemos um tempo que sutilmente as pessoas vão indo para lugares diferentes. Você vê pessoas casadas que cada um tem um canto, cada um tem um projeto de vida. E esse show chamava-se Os Rebeldes. Irmãos, em 4 minutos esgotou a bilheteria a R$ 800 para adolescentes de 13 a 17 anos. E aí você percebe que as pessoas querem investir na independência, elas querem investir de uma forma diferente. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando você entende o benefício da unidade na sua vida, na vida da igreja, na vida da célula, no seu casamento, você começa a gostar da unidade. Diga para o seu irmão, você gosta da unidade? Unidade para muitas pessoas é algo pesado, é algo maçante, é algo complicado. Hoje a moda é você ser diferente. Hoje a moda é cada um pensar de uma forma diferente e querer fazer as coisas também de uma forma diferente. Mas a força está na unidade. Olha que diz em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Diga, todos no mesmo lugar. E versículo 1, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Tem uma versão que diz assim: concordemente no mesmo lugar. E aí você percebe que o Pentecostes, a questão não é você estar no mesmo lugar. Nós temos muitas células. Tem células que ninguém falta na célula, povo muito comprometido, mas não tem fogo, não tem mover de Deus e não tem conquista. Porque a questão não é você estar, é você entender o propósito em qual você deve estar. Nós somos sacerdotes. Você não vem para uma conferência só para receber, você vem para fluir, você vem para ser usado por Deus, você vem para abençoar, você vem para ser canal de Deus. É para isso que você vem. Olha que interessante, aqui tem o meu corpo. Imagina se esse braço tomasse uma decisão na vida dele. É o seguinte: eu aceito fazer parte desse corpo, mas eu não vou funcionar nesse corpo. Eu vou dizer para você, a questão não é você estar junto, é você entender o que é estar junto. A questão não é você estar casado, é você entender o seu papel dentro de um casamento. A questão não é você ir para uma célula, é você entender o poder em qual você foi colocado nessa célula. Então você percebe quando os corações estão juntos, quando existe essa unidade, quando existe esse prazer na casa, existe favor. Sabe que um dos livros mais vendidos no mundo secular de casamento é que ensinando os casais a enriquecer junto. E sabe que o que mais produz falência financeira para um casal ímpio é divórcio. São projetos diferentes, é cada um indo para um canto. Eu fui esses dias para o Canadá, conheci uma mulher, uma jovem, e simplesmente ela casou com um muçulmano lá, e passou alguns meses de casado. Ele falou: não quero que você vá para a igreja, e começou a ditar muitas regras. Ela falou: mas eu não estou te entendendo, você me apoiava, você acreditava em mim, eu tinha toda liberdade, agora eu não posso nem sentar do jeito que eu quero, eu não posso nem vestir a roupa que eu quero, eu sou crente. Ele falou: fala o seguinte, se você não me der dinheiro, eu vou infernizar a sua vida a partir de agora. Eu casei exatamente por meus interesses pessoais.
e agora eu tenho propriedade de mudar e ser o que eu quero ser. E aí você percebe, casou, agora vai virar um inferno esse casamento. Então a questão não é você ir, é você entender que há prazer em você estar lá. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, parece o Tom e Jerry em casa. Briga. Depois se abraça. Eu falei, eu não entendo. Eu estou dirigindo e começa uma gritaria no banco de trás. Eu falei, para com isso. Aí depois estão brincando. E aí eu vou dizer para você, nós fomos criados. Deus nunca te daria algo que seria penoso, complicado, luta. Você precisa mudar a sua compreensão sobre unidade. Quando nós lemos ali Lucas capítulo 15, que conta a história ali da família, do filho pródigo, do pai amoroso, do irmão do filho pródigo. Olha que interessante, é muito importante você entender aonde eu quero chegar. Deus vai mudar a história da sua célula, da sua casa, da sua rede. Esse é o ano da casa cheia. E eu quero te mostrar alguns fatos daqui a pouco, quando o poder da unidade se manifesta, o que acontece. Olha que interessante, o filho pródigo, ele achava que aquela casa era antiquada, que aquele pai atrapalhava ele, e aquela coisa toda, porque ele não compreendia o papel do pai. Quando você não compreende o papel do pai, você não consegue ser filho espiritual de ninguém. E eu vou dizer, você precisa entender até a posição dos irmãos. O porquê que você tem irmãos em Cristo. Tem irmãos que falam muito, fala pouco, é chato, tem tudo de jeito assim, não é verdade? Ou só em São Paulo tem aqueles irmãos na cela abençoado demais? Só reclama, fala mal, chato, não leva o lanche, fala mal da pessoa que leva, esse bolo aqui está muito ruim, mas ele mesmo não leva o lanche. Reclama, a igreja fala muito de dinheiro, mas não dá o dízimo. Todos até hoje que vieram reclamar comigo, e isso aqui é de dinheiro, eu falei, nem dízimo dá. E olha que interessante, o filho pródigo, ele não tinha compreendido. Vou dizer, você vai desfrutar do amor de Deus, quando você entender a paternidade de Deus. Esses dias um psicólogo me encontrou na internet, ele é um pastor também, não é da vinha, marcou um café, e foi tomar um café comigo. Eu falei, que coisa esquisita. Ele falou, não, eu comecei a ouvir umas mensagens suas no YouTube, sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a graça de Deus, eu queria fazer algumas perguntas para você. Eu falei, ok, e fomos lá. Ele falou assim, o meu trabalho, eu sou pastor, eu preparo as famílias para a adoção de filhos. Ele falou, eu preparo psicologicamente a cabeça de um pai e de uma mãe para adotar uma criança. Então eu assino o termo lá que a família está apta agora a adotar uma criança. Ele falou, e teve um casal que adotou uma criança por volta de 10 anos de idade. Eles querem adotar só crianças bem pequenininha. E aí, primeira noite, aquela criança teve uma dor de barriga e entupiu a privada. E o cheiro permeou toda a casa. E aquele pai, ele ficou com uma angústia no coração, queria devolver a criança. Não porque ele não amava aquela criança, porque já tinha acontecido com o filho biológico dele aquilo. E ele nem percebeu o cheiro, porque o amor, ele tudo supera, tudo crê, é paciente, é longânimo, é benigno. Então quando você compreende, você desfruta. E ele ficou muito mal, ele começou a pensar naquela criança se tornando adolescente, dando problema, dando trabalho, como que ele lidaria com aquilo. Aí esse pastor estava me explicando que todo pai que adota uma criança, ele vai ser muito infeliz, porque ele adota porque ele quer ter um filho. E isso é muito frustrante, porque o filho sente isso, que você quer ter a experiência de um buraco emocional de ter um filho, que você precisa adotar, não porque você quer ter um filho, mas porque você quer ser pai. E quando você entra entendendo que você precisa e nasceu para ser pai, aquela criança sente também. E com o passar do tempo, aquela criança se torna o seu filho. Mas quando você adota sem essa experiência, porque você quer ter um filho, a criança sente. Ela sente rejeitada, sente excluída, não se sente completamente aceita. Eu vou dizer para você, você é filho de Deus, você é amado.
E ele estava explicando, quando a criancinha é adotada, quando é pequenininha, ela consegue se sentir aceita, amada e parte da família. Agora, quando adota adolescente, já tem aqueles traumas, aqueles resquícios, a formação, aquela coisa toda. Eu vou dizer para você, biblicamente falando, quando você renova a sua mente, você comprova que Deus é bom, que Deus é perfeito. Então, quando você entende que a unidade é um presente, que a unidade é uma proteção, que a unidade é um cuidado, que a unidade é uma transformação para o seu crescimento, você desfruta. E aí o filho pródigo chegou no fundo do poço, percebeu que o lugar melhor para se viver era a unidade, era a casa. E agora ele estava pronto para desfrutar da casa, porque caiu em si. Quantas pessoas não desfrutam de casamento porque a chavinha não mudou? Você entra para um casamento para ser feliz, e quando o outro não supre as suas expectativas, começam as brigas. Diga glória a Deus. Aí quando o filho pródigo volta para casa, ele está pronto. Para quê? Ele entendeu o que é ser filho. Ser filho é um lugar de ser cuidado, de ser amado, mas também um lugar de desconforto. Mas quando você põe na balança o desconforto com todos os benefícios, eu vou dizer para você, os desconfortos são muito pequenos e insignificantes. Nós vivemos numa geração cheia de si. E aí quando você está cheio de si, você não quer unidade. Olha a experiência de Jesus, ele se esvaziou, se tornou servo, abriu mão das suas prerrogativas divinas. Para quê? Para entender. E quando você entende isso, você desfruta. E vou dizer, o poder do Pentecostes estava na unidade de coração. Versículo 2, olha a consequência. E de repente veio do céu um som, diga um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Diga assim: eu ando da casa cheia, cheia de unidade, que produz Pentecostes, que enche a casa de tudo que é bom. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. Nem todos foram afetados, todos foram cheios, todos desfrutaram da unidade. Não, pastor, eu sou meio tradicional, você não gosta do mover do Espírito, fica ali, sabe? Eu vou dizer, é insuportável você estar no mesmo lugar se você não ama a mesma coisa que aquelas pessoas amam. A conferência está quente, hein, pastor? O outro não está nem preocupado com a temperatura, que é o fogo do Espírito. Então eu vou dizer, todos estão aqui, mas quando você está com o seu coração, você entende o princípio espiritual de uma conferência. Você vai sair daqui carregado, com tanta unção, com tanto poder e com tanta vida. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Agora, olha que interessante, quando nós vemos aqui, 1 João 4,17, nisto é perfeito em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Olha que interessante, você carrega a identidade de Deus, e quando você passa aquele dia mal na sua vida, você descobre aonde que você está fundamentado a sua vida. Então o irmão do filho pródigo, o filho pródigo se sente amado na casa, mas virou adolescente, quer peitar o pai, quer chegar a hora que quer. Aí o pai vai se posicionar. Quando o pai posiciona, eu não quero essa unidade. E eu vou dizer, você é amado, você é perdoado, mas no dia mal você tem a oportunidade de perceber aonde que a sua vida está fundamentada. Você pega a casa na rocha e a casa na areia. A tempestade vem para quê? Para testar a construção. E eu vou dizer, nesses dias
de ataques nas escolas. Você percebe que quantas pessoas com medo, assoladas. E sabe que na época, quando começou o Covid-19, tinham tantos irmãos tão confiantes, e de repente o Covid, eles perceberam que eles não tinham essa confiança, era uma confiança humana. Aí tinha irmãos com tanto medo, e eles descobriram que eles foram buscar Deus, e foi o melhor tempo da vida deles com Deus, no tempo de dificuldade. Isso tem a ver, a unidade atestada. Os dias maus, você vai perceber se a unidade existe no seu coração ou não. Eu, desde meus 16, eu sou da igreja, sou convertido, mas há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu descobri que eu não conhecia esse amor genuíno na minha vida. Eu era uma pessoa cheia de medo, de temores, ansiosa, preocupada, porque o dia mau na minha vida revelou que eu não estava fundamentado em Cristo, mas em mim. E eu vou dizer, a unidade também vem para testar se você faz parte, se você está junto, se você deseja avançar ou não. Diga para o seu irmão, a unidade é um presente de Deus. Deve projetar Colossenses capítulo 2, versículo 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, diga assim, todo. Diga para o seu irmão, você faz parte do todo. Suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Cresce o crescimento que procede de Deus. Você sabe que existe o crescimento que vem de Deus. O crescimento dado por Deus. Em outras traduções diz assim, o crescimento que é dado por Deus. Você sabe que existe um crescimento que Deus te dá, ninguém pode tirar? Você sabe, se você arrancar o dedinho aqui, colocar no formol de uma criança e passar muitos anos, aquele dedinho não cresce, não cresce. Você pode orar em nome de Jesus, eu declaro, não vai crescer porque está desconectado do corpo. Eu vou dizer, quando você olha e você vê crescimento natural, sem você fazer força, porque há um ambiente de favor, de unidade, de glória, de provisão. Se você se conecta a esse ambiente, você cresce sem fazer força, e Deus te dá o crescimento. Eu fui para alguns lugares ministrar um tempo atrás, e aí eu ia para um lugar, as pessoas falavam mal do lugar. Eu falei, mas se você fala mal desse lugar, quer dizer que você não consegue, não é agradável você estar aqui. E aí qual vai ser a consequência? Os anos vão passar, você não vai crescer. E eu vou dizer para você, você está numa casa espiritual, num corpo espiritual, tem favor, tem mover de Deus, tem glória de Deus, mas você precisa estar o quê? Bem vinculado. Não dá para você tirar um tijolo daquela parede, por quê? Tem argamassa, tem trabalho, não consegue tirar mais, porque está bem vinculado, e porque está bem vinculado, tem como você construir mais. Uma casa, você vem primeiro a fundação, se a fundação foi bem colocada, você consegue fazer um prédio, mas se a fundação não está bem colocada, é muito perigoso crescer, porque vai desabar. Eu vou dizer, tem pessoas que não tem tantos dons, não tem tantas habilidades, mas elas estão muito bem vinculadas, são filhos espirituais, são irmãos preciosos, são irmãos que não entenderam, Deus me colocou nessa família, eu estou conectado a uma família, a uma paternidade, e isso é tão poderoso, porque isso transforma a sua vida. Se a Bíblia diz que é bom, que é suave, olha que interessante, eu jogava bola, e tinha uns caras que jogavam muito. Esses caras que jogavam muito, eles não gostavam de jogar com outros craques. Por quê? Porque vai ter que dividir a glória. Está lá o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, quem vai ser o bola da vez? Vai ser difícil. Eu cansei de ver no vestiário pessoas dando dinheiro para arrebentar a perna do outro no treino, para não jogar, senão ele ia ganhar mais dinheiro. Eu vou dizer, para quem é muito bom, é uma desvantagem ter unidade.
Mas quando você entende que você não é nada, que Ele é tudo em você, e você não está preocupado com a sua reputação, com o seu bolo, com a sua palavra, com o seu desenvolvimento, não, você vai se misturar no purê de batata. Eu vou dizer, pessoas boas sofrem mais, porque Deus tem que quebrantar, lapidar, dar uma trabalhada. Uma vez converteu o irmão da igreja, todo assim no louvor, assim. Gostei daqui da igreja, mas muito barulhento. E ele foi no domingo assim, parecia uma estátua. E a mulher dele fluindo no Espírito Santo. 2 anos depois, está quebrantado agora. Porque ele falou assim, não concordo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele percebeu que 2 anos ele perdeu na vida dele, porque ele não concordava, porque ele achava que a opinião dele, que a ideia dele, que a sugestão dele para a igreja era melhor que todo mundo. Agora, quando você entende que você não é nada, só tem uma estrela, que é Cristo, você fala aleluia. E eu vou dizer para você, se você não joga nada e colocam você num time muito bom, você sai com a medalha de ouro, você foi o pior jogador, nossa. E eu vou dizer, quando você se conecta ao corpo espiritual, eu vou dizer para você, no corpo espiritual tem tudo o que você precisa, tem tudo o que você precisa. Você imagina o jeguinho que levou Jesus, aquela coisa, o jeguinho assim, ó, do Shrek assim, ó. Ele simplesmente é um jeguinho no meio de todos. A diferença é que ele carregava Jesus. E eu vou dizer com todo respeito, nós não somos nada, nós não temos nada, nós somos tão sensíveis, se você bater a cabeça, tropeçar, pode morrer. Eu digo, para morrer só basta uma qualificação, está vivo. Se você estiver vivo, está apto para morrer. E eu vou dizer, se junte à unidade. Eu vou dizer, coisas maiores nós veremos. A força da unidade. Diga ao seu irmão, a força da unidade. Agora, olha o que a unidade produz. Coloquei alguns pontos aqui. A unidade produz milagre. Irmãos, unidade produz milagre. Depois que Jesus rendeu graças pelos pães e os peixes, as pessoas tiveram que se assentar. Unidade. Enquanto todo mundo não sentar, não tem comida. Meu avô era assim. Meu avô falava, só vai poder comer quando todos estiverem na mesa. Aí nós percebemos aqui uma menina chamada Talita na Bíblia, filha de um homem chamado Jairo, um príncipe. Simplesmente ali ela foi dada como morta. Jairo, toda a reputação dele, ele abriu mão da reputação para ele ter unidade com quem poderia ajudar ele. Sabe que a unidade te ajuda, a unidade te protege. Sabe que hoje em dia tem tantos cursos na internet, quando você tira uma foto com um famoso, muita gente tira foto com um famoso para colocar nas suas redes sociais, para que as pessoas achem também que ele é famoso. Uma vez eu fui num lugar, tinha um irmão que, não, vou tirar foto com eles aqui, porque vão achar que eu sou amigo deles. Eu falei, ixi, credo, misericórdia. E eu vou dizer para você, olha o que aconteceu aqui. Jairo foi atrás de Jesus e disse, minha filha morreu. Preste atenção aqui. Estou resumindo a história. Jesus chega naquela casa, mas só tem um problema. Ninguém daquela casa cria que aquela menina poderia ser ressuscitada. Lá tinha uma unidade de morte. Presta atenção, tem unidade para milagre e tem unidade para morte. Você chega na sua célula, o pessoal, luta, é unidade da luta. Irmão, vamos falar de Deus, de mover de Deus, de crescimento, vamos nos juntar aqui na unidade. Lá em casa a gente nós não falamos algumas coisas lá em casa. A gente fala de fé, vai dar certo, mover de Deus, o que Deus disse, o que Deus fala, vamos Deus, porque aquele ambiente de fé, milagre, conquista. Ai, é muito caro aquela casa, pastor. Ai, é muito caro aquele carro. É muito difícil multiplicar. O que você tem vai se juntar com quem crê no que você crê. Jesus chega na casa, havia uma unidade de morte. Sabe o que Jesus fez naquela situação?
Ele mandou que todos saíssem do quarto que aquela menina estava e disse: Pedro, Tiago e João, entra no quarto e só fica a mãe e o pai aqui. Porque Jesus sabia de um princípio: aonde não tem ambiente de fé, não tem milagre. E sabe que quando Jesus entrou, que disseram: ela está morta, Jesus nem deu moral. Depois você pode ler em Marcos capítulo 5, a história é muito poderosa. E simplesmente aquela menina chamada Talita, ela volta à vida. Aí você percebe que a unidade produziu milagre. Diga para o seu irmão: unidade produz milagres. Será que se Jesus tivesse orado com aquele ambiente de morte, a menina teria ressuscitado? É igualzinho os 4 amigos do paralítico. Todos estavam em unidade para chegar até Jesus. O primeiro princípio aqui: unidade produz milagre. Junta os irmãos da célula e fala: vamos batizar 20 pessoas esse ano. E vamos profetizar, vamos declarar, vamos buscar, vamos. Eu vou dizer para você, tá? Mas se não batizar 20, batiza 15. Agora se não crê, não fala, não tem a unidade, é tempo de crescer, é tempo de... O mundo ensina que casais que pensam juntos, enriquecem juntos. Eu vou dizer, isso aqui é um princípio espiritual. Unidade produz milagre, unidade produz favor de Deus. O segundo ponto aqui, que a unidade, ela produz na sua vida um senso de proteção. Aquele aleijado sendo carregado por 4 homens em unidade, aquele paralítico deve ter pensado: se eu não for curado, pelo menos eu vou ser amado, vou ser guardado aqui, vou ser protegido. Eu vou dizer, a unidade produz proteção, produz amor, produz graça de Deus. Terceiro aspecto aqui, a unidade produz proteção. O útero é a igreja. Você está no lugar mais seguro, você está na vida da igreja. O útero é a igreja. Deus colocou você na igreja para você crescer, desenvolver, até que Ele venha ou você vá. E eu vou dizer, é o melhor lugar para você estar, é o útero perfeito. Eu vou dizer, uma criança está completamente protegida na barriga da sua mãe, porque é um lugar de proteção, de cuidado. A igreja é o lugar que você se torna protegido, amado, guardado. A unção de Deus na igreja, a unção de Deus no corpo. Outro aspecto, a unidade produz conquista. Diga, a unidade produz conquista. Nós vemos aqui a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Aqui foi uma conquista que não tinha a ver com Deus, mas que tem muitos princípios que nós podemos aprender. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície. Disseram uns aos outros, olha uma conversa aqui. Olha a conversa do líder de cela com os irmãos da cela. Olha a conversa do marido com a mulher aqui. Olha a conversa de um pai com um filho aqui. Irmãos, aqui tem uma construção. Aqui tem princípios, aqui tem palavra, aqui tem consistência, aqui tem princípios sólidos de construção. Não se iluda, ninguém conquista nada sozinho. Se você conquistar alguma coisa sozinho, é pequeno e muito desgastante. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aqui não está falando bem. Vamos avançar, vamos crescer bem, vamos fazer uma coisa top, vamos fazer um projeto excelente, vamos edificar a casa de Deus, vamos fazer algo top. Diga glória a Deus. Depois disseram, usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa.
Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso. Aqui já se perderam. Olha que interessante. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre e os homens que estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejaram a fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha que interessante. Eles decidiram ser um. Eles decidiram que o que eles iriam fazer, eles não iriam fazer de qualquer jeito. Eles iriam fazer muito bem feito. Eu vou dizer, unidade de coração é você abrir mão do que você tem em prol do coletivo. Hoje se ouve pouco sobre projetos coletivos, é somente projetos individuais. Se você pegar, todos comeram aqui, todos almoçaram, comeram alguma coisa, um pão e um lanche. Se você não tivesse comido, estava com uma cara assim, dá para saber. Não é verdade? Quando alguém está com fome, sim. Agora, se eu dissesse de manhã, ninguém vai almoçar, e ninguém vai jantar, e ninguém vai comer uma semana. Não tem comida na terra. Mas é o seguinte, eu tenho umas batatas aqui. Quantos gostam de purê de batata? Com catupiry, queijo ralado. E eu colocasse aqui mil batatas aqui, e dissesse para vocês, podem comer. No primeiro dia, você fala, não, como não? Vou orar por um milagre. No sexto dia, me dá essa batata aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, se eu dissesse para vocês que existe um potencial nessa batata aqui, de virar um purê de batata, de virar um pãozinho, de virar uma massa de pizza, eu vou dizer para você, quando todos decidem ser um e ser bem feito, você não tem ideia o que a célula, que um corpo, que um projeto, que um empreendimento pode. Mas qual o problema? Ah não, minha batata é mais cara que aquela. E você sabe que quando você vai comprar batata, tem umas batatas bem machucadas, outras bonitinhas, outras lisinhas e tal. Assim a gente, não, mas eu sou melhor que esse irmão. A irmã fala muito, a irmã, não gostei da irmã chata, complicada, esquisita. E quando você não se mistura, não há benefício. Eu vou dizer, não é uma tarefa simples se tornar um purê de batata, mas eu vou dizer para você, o purê de batata tem o poder de abençoar tudo que cerca você. Eu estou falando aqui de um princípio espiritual. Enquanto você não se esvazia, você não se enche. Olha que interessante, aqui tem um copo. A única forma desse copo encher é ele estar vazio. E quando nós estamos cheios de si, cheios da razão, das nossas próprias opiniões e crenças, simplesmente você vai ser uma batata solitária, com um potencial incrível de se tornar um purê de batata. Mas simplesmente depois, quando você mistura, ninguém sabe quem é você, quem é o fulano, quem é o ciclano. Sabe que quem são os radicais livres? É uma mensagem, é Cristo. Que Ele cresça, que Ele manifeste, que Ele se mova. Esse é o nosso propósito. E aqui a unidade produziu um impacto poderoso na igreja primitiva também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que eles perseveravam. Eles perseveravam na comunhão. Então tem um processo aí, tem uma decisão de coração. Depois de 10 anos de crente, persevera em Deus, persevera no processo, persevera na luta, persevera. Minha esposa, quando teve o 4º aborto, ela falou, não quero nunca mais sentir essa dor na minha vida. Eu cheguei em casa, ela estava deitada chorando, a cama estava em sangue, ela abortando. Eu falei, Deus, eu não quero mais passar por isso. Ela falou, amor, eu também não quero mais passar por isso. Talvez não seja a vontade de Deus a gente ser mãe. Eu acreditei nisso. Mas quando Deus coloca algo no seu coração, não tem como você resistir o que Deus colocou no seu coração. Deus falou com a minha esposa. Ela falou, Flávia, se você não perseverar em me conhecer nessa área da sua vida, nunca haverá um testemunho.
E eu vou dizer, ela teve que perseverar na oração. Eu vou dizer, tem áreas da nossa vida que você tem que perseverar. Fazer um esforço, tá quente aqui, é 1h30 daqui, persevera. Quando eu jogava bola no mês de janeiro, eram muitos jogadores que desistiam, porque eles engordavam no Natal, e janeiro era preparação de 20 quilômetros, correndo, abdominal, correndo, abdominal. Muitos por que desistia? Porque não perseverava. Você só persevera naquilo que você enxergou. Certa vez uma criança, filho de pastor, cresceu num ambiente que todos os seus amigos também, os pais eram pastores. Aí um pai aposentou, o outro aposentou, e quando eu falo aposentou, parou com tudo. E ele falou: pai, por que o senhor não aposenta? Por que a gente não vive como os outros? Por quê? Por que você não curte a vida? Você já fez tanto. Quando eu falo curtir a vida, é abrir mão mesmo do propósito. Ele falou: como que eu vou ensinar esse menino? Levou o menino numa mata com um cachorro, e aí tinha muitos cachorros naquela mata, e de repente o cachorro dele começou a latir, ele soltou a coleira, aquele cachorro sumiu na floresta, mas o cachorro, ele foi tão focado, e começou a latir, e todos os cachorros ao redor também começou a latir. Lá em São Paulo, quando um late, todo mundo late, sem motivo. As horas foram passando, os cachorros voltaram, todos os cachorros voltaram. Aquele cachorro não voltou. Falou: pai, aonde está o nosso cachorro? Espera. Escureceu, aquele cachorro voltou com uma presa na boca. Ele falou: filho, sabe qual a diferença do nosso cachorro para os outros cachorros? O nosso cachorro, antes de latir, ele enxergou a presa. Ele falou: o pai enxergou a glória de Deus e o ministério. Antes de entrar, tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Aquele menino falou: pai, eu quero dar continuidade no seu ministério, porque hoje eu enxerguei o que Deus tem para mim também. Eu quero o seu legado. E eu vou dizer, tem que perseverar. Mas você só persevera quando você enxerga. Pastor, é tão difícil se guardar para casar. Não é não. Difícil não é esperar para casar, é casar com quem você não esperou. Você que é jovem, Deus escolheu você para esse tempo. Você precisa enxergar e perceber o que Deus está fazendo. Há um grande mover no trabalho com jovens. Há um trabalho geracional. Diga glória a Deus. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos. E todos que criam estavam juntos. Olha que interessante, quem cria estava junto. A consequência de crer é estar junto, mas estar junto com alegria no seu coração, porque depois de alguns anos se torna insuportável. Olha o irmão do filho pródigo, ficou na casa, o coração não estava na casa. Você sabe, quando você junta pessoas, dá para perceber quem o coração não está na casa. A gente fala, tem irmão falando B. Vamos de preto, irmão quer ir de roxo. Vamos gritar, não, vamos ficar quieto, porque quer ser diferente da casa. Mas eu vou dizer para você, a casa de Deus tem um cabeça, que é Cristo. Nós somos simplesmente membros uns dos outros, do corpo, mas Ele é o cabeça. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam todos segundo cada um havia. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza. Era bom, era gostoso, era prazeroso. Acaba o culto, vai comer pizza com os irmãos, é gostoso, é prazeroso estar junto. Não vejo a hora de acabar, os irmãos. Eu vou dizer, é bom, irmãos, eu sinto falta de comunhão.
Eu até mudei de casa esses dias só para receber mais gente em casa. Eu gosto de receber pessoas em casa. Eu gosto de comer a pipoca na casa dos irmãos. Eu gosto de comer pizza. Eu gosto de rir. Eu gosto de estar junto. Eu gosto de comunhão. Buscar Deus. Ter experiência com o Espírito Santo em família. Fluir dos dons. Ter comunhão. Conhecer uns aos outros. Conhecer a história de vida. O propósito de Deus. Isso é família. Virar purê. Diga 5 palavras para o seu irmão. Fala, irmão, você é abençoado, você é amado por Deus, você é um presente de Deus na minha vida. Essa conferência não seria mais a mesma se você não tivesse aqui. Aleluia. Vou chamar os irmãos do louvor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Diga a força na unidade. Diga para o seu irmão, a força na unidade do corpo. Oh, aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Nós somos um corpo espiritual. Oh, aleluia. Depois de um grande mover, de uma conferência como essa, quero desafiar você a se comprometer junto com o seu líder, na próxima conferência, a trazer todos os irmãos e mais irmãos ainda, a unção da multiplicação. Multiplicar unção, multiplicar fruto, multiplicar liderança. É o ano da casa cheia. Esse é o ano da casa cheia. Diga para o seu irmão, nós somos um corpo. Participamos de uma mesma família. Rio Grande do Sul, essa vinha poderosa, que vai conquistar essas cidades, essas famílias, na unidade, na alegria, na singeleza de coração. Diga para o seu irmão, eu preciso de você, meu irmão. Estamos juntos, somos uma família. Vamos cantar uma música de comunhão aqui? Você vai se juntar com a sua, se junta com a sua célula. Junta com os irmãos da célula e olha nos olhos. Essa é a família de Deus. Essa é a família que Deus te colocou. Essa é a família que você vai escrever uma história junto. É bom, é agradável, é prazeroso. Declare a paz de Deus, o avanço de Deus. Eu declaro a paz de Cristo. Abençoe o seu irmão. Você carrega a bênção de Deus. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos. Somos um corpo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Oh, aleluia!
dizer algo para você. Oh Deus. Existem muitas formas. Existem muitas formas de nós experimentarmos o amor de Deus. Mas eu vou ser sincero. Quando Deus une pessoas, é uma expressão de amor. É como aquilo que você não tem, Deus inclui alguém na sua vida para ajudar naquilo que você não tem. É expressão do amor de Deus na sua vida. Eu gostaria de convidar você a procurar uns 3, 4 irmãos e agradecer pela vida deles. Irmão, sabe, todo final do ano, depois que nós fazemos ali nossa oração profética, eu desafio os irmãos a levar carta, chocolate, presente, e abençoar uns aos outros, porque nós não sabemos como será o próximo ano. Eu vou dizer, há muito amor de Deus. Deus te ama muito, te deu um pastor precioso, te deu um discipulador precioso, te colocou numa igreja preciosa, te deu um esposo precioso. É muita gratidão, irmão. Quanto mais grato, mais generoso você é. E eu quero convidar você a ir atrás de alguns irmãos, agradeça a ele. Sabe, peça perdão se você tem uma queixa no seu coração. Agradeça seu irmão. Diga, irmão, você é a expressão do amor de Deus. Deus nos uniu em função de um propósito. Você expressa o amor de Deus na minha vida. Nós fazemos parte da mesma família. Que célula abençoada, que família abençoada, que igreja abençoada. Quando você compreende o porquê da família, você se envolve na família. Abençoe o seu irmão. Oh, esse coração novo, abençoador. Abençoe, libere bênção de Deus. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Oh, aleluia! Unidos, vivendo em amor, uma família abençoada. Falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, precioso és para mim. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos foram abençoados aqui pelo seu irmão agora? Diga para o seu irmão, seja uma bênção na minha vida. Você é um canal de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu gostaria de chamar os jovens aqui à frente aqui. Quero orar pela sua vida, liberar a unção de Deus sobre a sua vida. Esse novo tempo do trabalho com os radicais livres. Aleluia. Aleluia. Não se disperse, não se distraia.
God, Word of God, Word of God, Word of God. Lu Shandoroboko Yarabasharabakatarabas. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Todos vocês estão aqui. Feche os seus olhos. A unção no corpo. A unção sobre essa conferência, sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Feche os olhos e volte o seu Espírito. A unção, a poder de Deus nesse lugar. A glória de Deus nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Shandokora mandarabashoroboko torobosara barabaraba. A presença no corpo. A presença no corpo. A presença na família. Presença, 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 presença. Cheira bara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 . Aleluia. 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 Sabe, jovem radical livre, Deus escolheu você para esse tempo. Isso não tem a ver com o que você tem e com o que você não tem. Tem a ver exclusivamente com um tempo profético de Deus. E eu gostaria de liberar a unção de Deus sobre a sua vida. E todos vocês que estão aqui hoje, deixa eu falar algo para você. O maior patrimônio que uma igreja pode ter é a presença de Deus. E todo lugar que tem fome por Deus atrai a presença de Deus. E eu quero convidar você ser alguém que tem um coração na rede da família, um coração de radical livre, um coração que ama a presença, um coração que apoia os filhos, que apoia os adolescentes, que apoia o trabalho com os jovens. Nós somos responsáveis por esse trabalho também. Quantos têm filhos aqui jovens? Levanta a mão. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é um canal de Deus também no trabalho com jovens. Eu quero que todos vocês ergam as suas mãos apontando para esses jovens aqui. Eu tinha 16 anos de idade quando eu tive uma experiência com Deus. Eu não imaginava que um dia eu me tornaria pastor. Aqui tem centenas de pastores. E vai ter um ambiente tão poderoso aqui no Rio Grande do Sul, de presença, de vida, de despertamento, de avivamento, de fome, de glória de Deus. Erga sua mão. Eu declaro sobre os radicais livres desse lugar: fome, desejo, presença. Eu libero a unção da casa cheia, a unção para viver um tempo inexplicável de glória, de vida, de unção, de presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, sela cada jovem aqui dessa manhã.
Eu declaro que cada jovem está sendo selado nessa tarde, Sim. separado para o ministério, separado para viver uma vida santa. Sim. Jovem, o Senhor te separou Aleluia. para viver uma vida na contramão deste mundo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 A presença. Feche os seus olhos, você que está aqui à frente aqui. Deixa o Espírito te tocar. Deixa a presença manifestar. Deixa a revelação do amor manifestar dentro de você. Deus, eu declaro um tempo especial sobre os radicais livres do Rio Grande. Eu declaro um tempo de avanço, despertamento, de conversões genuínas, santidade, 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 consagração, separação, mover do Espírito, fome pela presença de Deus, em uma medida ainda maior nesses dias. Oh, aleluia. 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 Irmãos, eu tive uma visão quando eu ministrei de manhã. Uma torrente de água, como fosse uma avalanche muito forte. Eu via Deus pegando alguns aqui e como fosse uma catapulta assim. Mas não era uma água agressiva, era uma água impetuosa. E eu via pessoas assim, perdidas na presença, fluindo do Espírito. E Deus, Ele pegava assim e lançava você. O Senhor me diz que vocês vão ter um crescimento poderoso. E você não vai conseguir explicar o que aconteceu. A onda pegou você e você, meu Deus do céu, de repente você chegou. Você chegou onde você queria chegar. Eu vi Deus limpando corações. Eu vi Deus como colocando colírio nos olhos de muitos. Deus ampliando a sua visão espiritual. Você vai começar a olhar para a sua célula como fosse uma rede. Você vai olhar para o seu empreendimento como fosse um lugar de plantação de igreja, de mover de Deus, de prosperidade, de sustento na obra. Oh, aleluia. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro que a unção do Espírito nessa conferência seja crescente. E quando acabar a conferência hoje, meus irmãos saiam daqui carregados, encharcados por vida, por unção. E que as torrentes de água, o poder do Espírito, a intrepidez do Espírito, possua o Espírito, meus irmãos. E que o Senhor possa levá-los a um caminho sobre modo excelente, intenso e fervoroso, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a unção do Senhor. Diga: eu sou amado, sou perdoado, sou justificado, e eu carrego, e fluo, e manifesto a unção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gostaria, antes de eu ir embora, fazer um vídeo com os radicais livres. Só tem radical livre aqui. Diga para o radical livre é um espírito. Ajuda ela. Eu vou falar, nós estamos aqui na conferência dos radicais livres. Vinha Rio Grande do Sul. E aí vamos dar livres, livres. Pra gente colocar nas redes sociais, divulgar. Se puder passar tudo assim, ó. Mas é com unção, livre.
é livre zurra com unção. Amém? É Uruguai também. Uruguai. Vinha Rio Grande do Sul e Uruguai. Glória a Deus. Aleluia, nós estamos aqui numa grande conferência, Vinha Rio Grande do Sul e Uruguai, e olha essa galera toda aqui, nós temos um recado: livres! Livres! Livres!